começando mais um programa! Yay! Roda a vinheta! Oi, pessoal! Hoje o papo é bem sério. Você quer ser modelo? Já entrou em contato com a agência para se informar sobre isso? Olha, trabalhar como modelo não é fácil. Por isso, no programa de hoje, a Natasha Porlan, diretora da agência Três Marias, que está há mais de 20 anos nesse mercado, vai dar dicas preciosas sobre essa carreira. Vamos conferir? Oi, meus amores do nosso canal maravilhoso da TV Três Marias. Hoje eu estou aqui com convidados mais do que especial. Fabiano Cavalcante, Luiz Arruda, para contar para vocês 5 coisas que vocês precisam saber se querem ser modelo. Muito bem, meus amores, então primeiro eu gostaria de agradecer a presença mais que especial desses meus amigos, dessas pessoas incríveis, dessas pessoas que são profissionais de altíssimo nível. Anotem aí, porque são dicas muito valiosas. Nós vamos começar com a dica número 1, que vocês estão cansados de ouvir aqui na TV Três Marias, que é: estudem, seres! Estudem! O que vocês podem aí dar de dica para quem quer seguir essa carreira como modelo nesse tema? Estude! A grande verdade é que assim, essa carreira não se sustenta apenas na imagem. A imagem é a porta de entrada, as agências trabalham com imagem, a avaliação é física no primeiro momento, mas um físico privilegiado a gente encontra de quilo, a gente encontra filas, mas só isso não sustenta. Então, como se diferenciar? Aí é a bagagem cultural, é o preparo técnico, é o estudo, é falar inglês, é saber estudar um pouco de interpretação. Tudo isso é estudo, tudo isso é dedicação. Então, aquela pessoa que se contenta apenas com a imagem que trouxe, ela pode não ir muito longe, porque na hora seguinte aparece alguém com uma outra imagem que é tão especial quanto. Então a diferenciação vai se dar realmente nos bastidores. Pegando o gancho que o Luiz falou de profissão, se a gente for observar os grandes profissionais do Brasil, não só na área artística, principalmente em outras áreas, eles estudam. E trabalhar no meio artístico não é diferente. Sim. Primeiro você tem que ter a base, né? Que é aquela base que a mamãe e o papai ficam ali em casa. Tem que estudar, vai para a escola, já fez a tarefa, já fez o dever. E depois você começar a se especializar naquilo que você se propõe a ser. Se você vai trabalhar no mercado artístico, você tem que aprender a falar, posicionar a voz, posicionar o corpo, saber pousar, né? Então você vai ter que procurar cursos e escolas que te designem a você aprender ao que você se propôs. Óbvio que existem escolas aptas para aplicar esses cursos, mas tem muitas pessoas que a gente escuta nesse Brasil afora que falam assim: na minha cidade não tem. Então hoje existem ferramentas gratuitas, por sinal, porque eu gosto muito de falar que a internet não só é para se usar Facebook e Instagram, sim, né? Por favor. Existem inúmeras possibilidades de você pesquisar coisas e praticar junto com elas, né? O YouTube, no sinal, tem canais assim super bacana. É mais você focar naquilo que você quer aprender, buscar, pesquisar e praticar. Porque... E buscar referências também, né? E tem uma coisa também, mesmo a pessoa que está afastada de um grande centro, gente, não há cidade ser uma igreja que não monte um presépio. Vai lá, tem uma turma fazendo teatro, tem alguém num coral em algum lugar, tem alguém se mexendo, tem alguém para te dar uma aula de instrumento, aprenda um instrumento. Na escola sempre tem, né? Sempre tem alguém. Artes, né? Sempre tem a arte, está sempre rondando a educação. Porque a pessoa fala assim: poxa, mas eu vou ser modelo, eu vou posar, eu vou desfilar. Para que o estudo? Porque ninguém aguenta ficar 8 horas num estúdio para realizar um trabalho com uma pessoa que só abre a boca para falar de moda. Nós não temos paciência para isso. Entende? Me ensina uma receita nova, me fala como é a cultura do seu lugar. Então assim, não dá. Então é para conversar, é para ser notado, é para se diferenciar, entendeu? É para fazer um trabalho além da imagem. A pesquisa de estudo, ela é fundamental, porque se você vai interpretar, seja interpretar um personagem ou interpretar dentro de um estúdio fotografando, que você transmitir
uma boa foto é uma maneira de interpretação também. Você, como você falou, tem que ter referenciais. Sim. Ou seja, estudar é fundamental. Sim. Estudar, ter referências e não ser uma pessoa aculturada. Pelo contrário, você tem que ser uma pessoa culta. Você tem que entender de tudo um pouco. Você tem que entender o que está rolando na internet, o que está rolando na política, o que está rolando no mundo, os engajamentos sociais, ambientais. Você tem que ser uma pessoa interessante. Eu lembrei, vou falar de um ponto específico aqui, eu sempre gosto de pegar. O tal do inglês, que as pessoas dizem que é uma... Olha, gente, é difícil, é uma língua diferente da nossa, tem uma outra origem que não é latina, assim, tudo isso traz uma dificuldade. Agora, chimpanzés, primatas, conseguem aprender, mesmo falando, e é mais difícil, porque eles falam com linguagem dos sinais. Conseguem aprender, golfinhos se comunicam, então por que que um adolescente, com a capacidade que tem, com a internet na mão, com cursos online de graça, por que que não vão cruzar essa barreira? Alguns até nos confrontam dizendo assim, mas eu não tenho interesse no mercado internacional. Você vai perder, inclusive, oportunidades dentro do Brasil. O que tem de equipe gringa vindo para cá, fotografar nas nossas praias, nos nossos cenários naturais. Então, essas pessoas querem alguém que os entenda. E no final, tudo isso que a gente está dizendo aqui servirá para qualquer profissão. Conhecimento nunca é o bastante. Conhecimento nunca é demais. Lugar comum é poder. Isso, Sim. Exato. Conhecimento é poder. E fica o que a gente sempre fala, que o estudo ele vai te levar a outros caminhos, não só o mercado artístico. É libertador. Muito bem. O que nos leva à segunda dica de hoje, que é o tal do acting, né? Personalidade. Seja uma pessoa interessante. As pessoas estão tão focadas apenas em eu quero ser famoso, é tão efêmero, não é? É tão passageiro, é tão... Pois é. Sim. Então, o que a gente precisa fazer para ter o acting? O que a gente precisa fazer para ter personalidade? O que a gente precisa fazer para se destacar e para não ser uma pessoa comum, um ator, um modelo, um influencer, um jornalista, um médico comum? Essa palavra personalidade é algo que a gente está lidando muito, né? Hoje em atualmente. E eu lido muito com jovens adolescentes. E eu falo que a nossa personalidade ela é construída de acordo com as nossas ações, com o nosso meio de convívio, o que a gente faz, o que a gente assiste, o que a gente escuta, por onde a gente vive. Né? A gente estamos em constante mudança de personalidade de acordo com o que a gente vai vivendo. E o ACT é você nada mais, nada menos do que ser você mesmo e ser espontâneo. E essa espontaneidade, ela é natural. O que eu percebo muito sobre essa questão de ACT, quando existe testes de vídeo e os diretores ou os produtores falam para as mães, principalmente, e a mãe meio que força a criança, exige um tipo de atitude o qual a criança ainda não tem. Acting é a espontaneidade. A criança por si só ela já tem uma espontaneidade. A sua personalidade. Isso. A sua personalidade impressa. Eu adicionaria a tudo que o Fabiano falou uma coisa que é muito difícil, principalmente na adolescência, a palavrinha chamada feedback. Então, a minha personalidade foi desenvolvida a partir de feedbacks. As pessoas com as quais eu lidei, na profissão, na vida pessoal, dentro do estudo e que me deram feedback. Num primeiro momento é muito difícil aceitar. Você entende tudo como crítica, mas você também desenvolve sua personalidade a partir da visão do outro sobre você. Então, quando um jovem entra numa agência, é muito importante estar aberto a ouvir. Os profissionais que estão do lado de cá jamais vão falar ou fazer algo com a imagem daquele modelo que seja um tiro no pé da empresa. O que for proveitoso, você respira sobre, pensa, reflete e adiciona. O que não for, você descarta e tá tudo bem, filtrou e tá tudo certo, entendeu? Sim. Ou seja, o acting, na verdade, ele é construído à base da sua personalidade, construída com feedbacks, com vivências, e que você precisa imprimir, porque cada ser é único, e isso também é levado em consideração em um casting, não é? Quem você é, que ser você é, o que absoluta você tem. Certeza. Dica número 3. 3. Tenha meta, tenha foco,
determinação, disciplina, conheça seus pontos fracos e seus pontos fortes. E isso é muito importante. Muito. Isso é muito importante, a pessoa se olhar, sabe, desnudada mesmo de vaidade, e saber, não, aqui eu sou bacana, tudo bem, isso está resolvido, mas eu tenho pontos que precisam ser fortalecidos, né? Ela entender que ela pode mais. Sim. Ela entender que a partir da visão do outro ela pode produzir. Eu me perdi completamente no que eu estava falando. Eu ia te puxar, Só pra criar- mas aí ele ia Só pra criar um momento ótimo. Só pra criar um momento. Porque o que acontece quando você não tem uma meta? Eu costumo falar que é como se fosse você um barco à deriva. Sim. Você vai completamente. para onde a maré vai te levar, né? E uma pessoa com uma meta, ela estabelece objetivos, que são os focos. Sim. Eu preciso fazer cursos, eu preciso ter um agente, eu preciso entrar numa agência, eu preciso fazer testes, preciso tudo isso. Sim. Então eu vou em busca disso, eu vou ter um caminho, trilhar uma linha e seguir até eu alcançar aquele meu objetivo. Nada dessas coisas você vai conseguir se você não tiver disciplina. Sim, falou tudo, disciplina. Porque essa Não adianta história... você saber, você ter a consciência. Quero fazer tal coisa, quero chegar em tal objetivo, para isso preciso traçar dessa maneira, mas e a disciplina para fazer? E a disciplina para fazer uma dieta para chegar no peso ideal? A disciplina para cuidar da pele, do cabelo, para se manter saudável? Porque não adianta, né? A gente está falando tanto de estudar, mas trabalhar no mercado artístico é trabalhar também com a sua imagem. E as pessoas acham que o mercado de modelos é muito cruel em relação a isso. Mas na verdade não. A imagem ou a forma física, ela é diretamente proporcional ao resultado. Vou falar de uma coisa, fazer uma analogia. Uma pessoa, um rapaz que queira se dar bem lutando sumô. Imagine como tem que ser a forma física desse rapaz. Porque se ele for magro demais, vem um outro e passa por cima dele. Na outra ponta estão os modelos, os bailarinos, os acrobatas, os atletas que trabalham com o corpo. Então é preciso entender que o nosso mercado, ela tem características muito próprias, não é crueldade, é uma característica desse mercado. Então assim, a disciplina ela é indispensável, não tem jeito. Sim. Com o corpo, com a pele, com o estudo, com o dente, com o brilho no olho, né, com a vontade de fazer, não tem jeito. Inclusive, eu não vou nem citar aqui nessa nossa lista de 5 coisas os cuidados pessoais, cuidados estéticos do corpo, do rosto, porque assim, se você pretende básico, ser modelo e A você não sabe higiene, disso, volta para 5 casas, volta pro primeiro vídeo da TV Três Marias pra gente entender todo esse mercado, esse processo. Porque quem quer trabalhar com a imagem tem que saber que tem que cuidar da imagem. Nossa quarta dica, Quarta dica. que é... Nossa quarta dica, que é o cuidado na exposição da sua imagem nas redes sociais. Né, gente? Importantíssimo, porque é importante ter redes sociais hoje. Sim, ela é uma Muito. ferramenta de trabalho para quem quer trabalhar no mercado artístico. O Instagram hoje ele é avaliado, né, como um composite, o que você posta, o que você fala, as fotos que você expõe, é avaliado As também. agências hoje, inclusive, já colocam o endereço da mídia social disponível para o cliente. Porque assim, é toda uma preocupação do mercado em ser ambientalmente correto, em ser politicamente correto, em Engajado em causas engajar com as sociais. boas causas, né? O cuidado com animais, enfim, etc, com idosos e tal. E muitas vezes na ansiedade de parecer bacana, as pessoas colocam muitas coisas, expõem intimidade de uma maneira indevida, desnecessária. Você olha o Instagram de certos jovens muito cedo, bebida sempre com bebida, alcoólica, sempre com cigarro, sempre em situações de balada. Né? Então assim, e muitos clientes avaliam isso, não querem ligar a sua imagem, a imagem do seu produto, que ele construiu de uma forma responsável, que ele pesquisou para diminuir o uso do plástico, ou diminuir a poluição, ou diminuir, enfim, para melhorar e colaborar com esse nosso planeta que está sofrendo tanto, né? Então essa empresa, ela não vai ligar, ela não vai buscar, ela não vai contratar
uma pessoa, um jovem que não tem esse cuidado com a exposição. Então, assim, uma das primeiras coisas realmente hoje que uma agência faz, quando aceita um modelo para o seu casting, é olhar como ela se relaciona. E acreditem, alguns perfis são apagados na hora e recomeça-se do zero com orientação, porque tudo que a pessoa fez em nada colabora para esse novo caminho que ela quer trilhar. A sua mídia social vai ajudar você a ser eleita mas também ela pode te derrubar no momento seguinte se o cuidado não permanecer. Os telespectadores da TV Três Marias, que tem muitas mamães nos assistindo, que criam as redes sociais das crianças, e são elas que administram, uma dica, né? É que mostre o filho ou a filha de vocês como eles são, né? Porque muitas vezes as mães, elas mostram aquilo ali, uma criança que elas projetaram na cabeça delas. E quando a criança chega na frente do produtor, é outra completamente diferente. E inclusive tomar muito cuidado com o que se posta também com relação ao outro, né? Porque muitas vezes a gente está postando uma brincadeira, às vezes a gente está postando uma opinião, uma coisa genérica, mas que vai afetar ao outro, vai afetar a um possível contrato e que pode criar situações constrangedoras. O problema é o seguinte, inverteu as coisas. Antigamente as pessoas tinham um diário, onde você escrevia as coisas que pensava do outro, das situações da sua vida, o que você estava sentindo, blá blá blá, e aquilo ali ficava com você. Hoje as pessoas pegaram a rede social e transformaram em diário, tipo, elas desabafam coisas do que é da vida dela e da vida do outro, sendo que elas desabafam para uma sociedade, né? É rede social, é socializar, é dentro de uma sociedade, você expor coisas sobre o outro, opiniões próprias que vai ferir o outro, né? Isso é muito sério. Às vezes a gente coloca lá uma foto e aí uma colega achou que não gostou daquela foto e começa a fazer um bullying dentro das redes sociais e às vezes é o seu filho, a sua filha quem está promovendo aquele bullying. Isso não é educar. O fato de você deixar a criança ter a liberdade e a privacidade não lhe traz uma educação, não lhe traz uma disciplina. E se a gente percebe isso dentro do ambiente de trabalho, isso com certeza vai ser rejeitado. Então vamos agora para a nossa quinta dica. Pense como empreendedor. Oi? É isso mesmo? É, né, gente? É, como empreendedor, como empresa. Como empresa. Tenha um pensamento claro sobre quem você é, sobre quem você quer ser, e principalmente como você vai administrar isso, né? O empreendedorismo, a empresa, ela tem essa administração, não é? Eu costumo dizer, se todo artista, todo ator, atriz, modelo pensasse que você gerencia a sua empresa, se tivesse essa visão, nossa, ia ser só sucesso. Sim, sem dúvida. Ah, mas vem aquela dúvida, mas eu estou dentro, eu tenho o meu agente, eu tenho o meu booker, eu tenho a minha agência, eles podem fazer isso por mim, não podem? Podem lidar com fatores externos, contratos, negociações, cliente, agenda, que são os fatores externos. Notas fiscais, pagamentos, recebimentos. Mas e o fator interno? Você. E aí essa última dica linka com tudo que a gente já falou aqui, que foi disciplina, responsabilidade, metas, focos, estudar, né? Tudo Cuidado isso, com a exposição da imagem. Então é por isso, pensar como empresa é você falar, não, eu sou modelo, eu sou uma marca. O que é que a minha marca quer imprimir para o meu cliente? Você tem que saber como se vender. Porque eu costumo dar o exemplo de um jogo de futebol. Existe o técnico que ele vai orientar os seus jogadores ao objetivo, que é marcar o gol. Então ele vai ensaiar jogadas, ele vai fazer tudo, fazer o gerenciamento daquele negócio e vai colocar o jogador na frente do goleiro. Então vamos supor que você, artista, é o jogador e o cliente é o goleiro, existe uma bola. Se você vai marcar o gol, vai depender de você.
Não é do seu agente, não é da sua agência. Vai depender de você. O vai papel depender de da você. agência, na verdade, é te colocar no jogo. Isso aí. Vai depender se você... Você entrou no time. Se você estudou o perfil do cliente, né? Se você decorou e vai interpretar o texto da maneira como o cliente quer, né? Se você entendeu que marca é aquela, qual é o mood da marca, enfim, se você fez... Ajudou o cliente a te enxergar com uma possibilidade para aquele trabalho. Para resumir, esse papel se você é do modelo. usou essas 5 dicas que a gente falou aqui, e aí vai vir o sucesso da sua empresa. Exato, Né? perfeito, a síntese está perfeita. É isso, gente, então espero que vocês tenham aproveitado, gostado, anotado todas essas dicas. Acredito que vocês não imaginavam que para ser modelo precisava de tudo isso, né? Então tá aí, o mercado desmistificado nessas 5 dicas que passamos aqui para vocês hoje. Mais uma vez quero agradecer. Muito a obrigado presença o aqui convite, com a foi um gente. prazer, O imagina. prazer foi todo Ótimo. meu, gratidão por vocês estarem aqui comigo. Até a próxima, obrigada. Tchau. Tchau. We Are the champions. my friend. Nós somos os champions. Já anotou tudo aí? Ah, peguei no flyer, né? Volta o vídeo e anota tudo porque isso é muito importante. Mas, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Também segue a Três Marias no Instagram e no Facebook pra não perder nada que tá rolando por aqui. É isso. Um super beijo. Tchau! Já entrou em contato com a agência pra se informar sobre isso? Eu esqueci o que é. O que na parte dos erros? O programa foi perfeito, sem defeitos. Arrasou. Olha lá, a Natasha. Gente, você põe 3 pessoas que não gostam de falar Juntas. mesmo Meu Deus. sofá, Já são o quê? 3 22 horas? 2 horas já? Gente, é muita coisa, né, Eu acho gente? que vai render tipo. A gente fala mais do que Eu acho o... que vai render tipo uns 5 vídeos. Fazer uma série assim. Gente...